Ok, o conflito sobre a ceia do Senhor que Zwinglio tinha com Martinho Lutero. Dois protestantes crescendo ao mesmo tempo no seu entendimento de várias coisas, e chegou um conflito. Vamos primeiro entender o que a Bíblia fala, depois como a Igreja Católica abusou a ceia, manipulou, transformou, perverteu a ceia, e daí a reação dos protestantes, Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio, e como até nessa reação havia um conflito entre esses dois homens bem importantes na Reforma Protestante. Então, letra D na página 47, o que a Bíblia fala? A ceia do Senhor era algo extremamente simples no início. Era um culto para a congregação toda e tinha basicamente dois objetivos principais: anunciar a morte de Jesus até a volta dele e cultivar comunhão cristã entre os irmãos. E essa parte da comunhão é o porquê o porquê eu falo. Deixa eu tentar falar de novo o que eu quero dizer. Quando nós realizamos a ceia, eu quero ouvir os seus testemunhos, porque é o momento de comunhão. E normalmente vocês ouvem muito o pastor, né? Eu falo bastante, né? Eu nem sei como vocês aguentam, mas vocês aguentam. E eu quero ouvir o que Deus está fazendo nas suas vidas. E durante a ceia, ou depois de tomar as coisas, eu falo: quem tem testemunho hoje à noite? Eu quero ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. Aqui, 1 Coríntios 11, nós notamos os detalhes. Basicamente, capítulo 11, versículos 17 a 34, dá a teologia para nós da ceia. Eu não vou entrar em todos os versículos aqui, mas havia um problema, umas dissensões ou divisões e tudo na igreja, heresias, versículo 19. Ele diz aqui, versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, era para eles se juntar para celebrar a ceia, só que eles se juntaram para criar uma festa de classismo. Em versículo 21, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Ele não ficou muito feliz com isso. Isso não é muito legal. Não é o alvo, é para todo mundo estar junto, todo mundo feliz, todo mundo participando, todo mundo pensando em Jesus ao mesmo tempo. Infelizmente, os coríntios tinham muitos problemas. Versículo 22, não tendo porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Daí ele dá a fórmula, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Ele partiu o pão, porque o pão representa o quê? Alguém pode me dizer? O corpo partido de Cristo, certo? Então Jesus partiu, e Jesus fez isso antes de morrer, porque ele antecipava, ele sabia que ia morrer. Ele diz aqui: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então ele estava com o pão, ele quebrou, partiu e disse: isto é o meu corpo. Na verdade, o corpo estava embaixo do pão, porque era a mão dele, mas ele apontou para o pão. E essa linguagem causou grandes problemas, por causa de pessoas que perverteram a Bíblia. Essa palavra aqui, versículo 24, é uma palavra bem pequena. É a palavra esse é o problema. Não que a Bíblia tem problemas. O problema é a interpretação dessa palavra Jesus diz: isto é
o meu corpo que é partido por vós. Quem aqui, quando você toma a ceia do Senhor, você está pensando, eu estou mastigando o corpo de Cristo e bebendo o sangue dele? Alguém pensa desse jeito? Pode levantar a mão. Eu estou literalmente comendo Jesus? Mas é isso que a Igreja Católica começou a ensinar, e nós vamos ver isso hoje à noite. Na verdade, essa palavra aqui, há uma figura de linguagem que é hipocatastase, eu acho que é no português, mas é basicamente metáfora. Uma palavra representando outra coisa, descrevendo outra coisa. E aqui, isto é, você pode traduzir assim, não seria uma tradução literal, mas é o significado da palavra. Isto representa, isto simboliza o meu corpo que é partido por vós. Agora nós entendemos essa palavra É como alguém me vê com todos os meus músculos e falar, esse cara ele é uma rocha. E todo mundo sabe que eu não sou algo no chão, certo, Celina? Mas que eu tenho força, né? Músculos. Você está rindo de mim, Gregório? Não, né? Então, ninguém pense que eu sou algo no solo. Todo mundo sabe que eu sou forte, né? E aqui, isto é o meu corpo, quer dizer, isso simboliza o meu corpo, que é partido por vós. E ele diz aqui, note aqui, versículo 24, fazei isto em memória de mim. Ele não diz aqui, fazei isto para receber graça. Fazei isso para uma experiência espiritual. Fazei isso para ser salvo. Fazei isso para ser perdoado. Ele não fala nada disso. O que ele fala? A Bíblia fala, fazei isto em memória de mim. Então, simbolicamente, você toma o pão, toma o cálice, representando o corpo partido e o sangue derramado, com a ideia, eu faço isso em memória. Eu vou relembrar da morte de Jesus por mim. Ele fala a mesma coisa sobre o cálice, versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então eu estou anunciando a morte dele, é só isso. É um anúncio, aconteceu, transformou minha vida, eu vou ficar fazendo isso porque tenho esperança que ele vai voltar. Essa é a ideia da ceia. E eu esclareço cada vez que nós tomamos, porque eu nunca quero dar a ideia que quando você pegar o cálice ou o pão, que você tem algo assim, algo vai acontecer. Não é isso, é simbólico. Então, era algo extremamente simples e algo simbólico e algo de comunhão, era para todo mundo chegar. Por causa disso eu falo para vocês, vamos chegar pontualmente na ceia do Senhor e vamos todo mundo tomar juntos. Não é para alguém chegar 15, 20, 30 minutos atrasado. É para todo mundo chegar. Se você não chegar, nós vamos ter que fazer, tá? Então se você não chegar, me perdoe, você não chegou. Mas o alvo é comunhão. E a gente a Bíblia diz que quando Jesus fez isso, depois eles cantaram um hino. E nós cantamos um hino. É um cultinho especial da igreja, celebrando, comemorando da morte de Jesus até a volta dele. Agora, vamos ver como esse aqui ficou corrompido. Vamos chegar aqui na apostila. A ceia ficou corrompida pela Igreja Católica. Os líderes da congregação se tornaram os principais participantes, ou comungantes, diminuindo bastante a participação da congregação. Em outras palavras, não, vocês não vão tomar tudo, e nem sempre. Nós, os sacerdotes, ou seja, os padres, nós vamos. Para vocês vai ser menos.
que é absolutamente contra a comunhão. Jesus morreu por todos nós devemos participar. Ainda que a ceia continuasse a ser celebrada cada domingo, o povo foi permitido participar somente no dia da Páscoa. Então, só na Páscoa você vem e você vai poder participar. Nas ocasiões raras em que a congregação participava, era só permitido lhe dar o pão, não o cálice. Então, você pode ter um pão, mas você não pode ter o cálice. Então, o culto se tornou a missa e a celebração se tornou a Eucaristia. Então, totalmente diferente, palavras diferentes, sistemas diferentes, atitude diferente, tudo ficou diferente. Cada missa foi transformada a ser um sacrifício verdadeiro, no qual o Cristo ressuscitado está presente corporalmente no altar, como uma vítima que é oferecida outra vez pela igreja a Deus Pai, como expiação pelos pecados da humanidade. Então a ideia é que é um sacrifício contínuo. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós uma vez, mas a igreja católica perverteu isso para dizer que cada vez que tem a missa, Jesus está sendo sacrificado literalmente de novo na sua boca. Cada vez ele morre, e morre, e morre, e morre. Por causa disso, nós utilizamos a expressão sacrifício contínuo do nome de uma das 7 igrejas no livro de Apocalipse, porque representa esse período da igreja quando isso aconteceu. Essa crença de Jesus ser o pão e ser o sangue se chama transubstanciação. Palavra grande, transubstanciação, a transformação da substância. E acontecia quando o sacerdote erguia o pão e dizia: Hoc est corpus meum, ou algo assim. Perdoe o meu latim, não sou muito fluente nessa língua não. E era algo, ele levantou e falou assim: Hoc est corpus meum, e era tipo, agora consagrou, agora vai se tornar o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ele falou isso no latim, que separou mais o povo do entendimento, porque o povo não falava latim. Então ficou mais misterioso ainda. Interessantemente, em 1724, em inglês, essa expressão hoc est corpus meum ficou pervertido e as pessoas chamavam mágicos e malabaristas de hocus pocus. E essa expressão mudou para hocus pocus. E são as palavras que muitos mágicos em filmes ou livros usam para fazer encantamentos. Você já ouviu essas palavras, hocus pocus? Veio dessa expressão da igreja católica na hora de consagrar o pão e o cálice. Não é interessante isso? Esse hocus pocus não é nada de mágico, é uma perversão dessa expressão da igreja católica no latim. Uma nova missa foi inventada, chamada as missas votivas. Então, não podendo todo mundo participar, eu não sei como exatamente foi criado, mas eles criaram um outro tipo de missa, outra coisa separada, chamada missas votivas. Eram missas privadas, realizadas por indivíduos para receber bênçãos especiais do Senhor através do Padre. Eles tinham até lugares separados nas grandes igrejas e tudo, nas catedrais, para poder realizar essas missas votivas. Vários altares foram erguidos nas grandes igrejas e catedrais por famílias ricas para realizar as missas votivas. Os sacerdotes católicos cobravam dinheiro para realizar essas missas. Então, essas outras missas foram forneceram mais uma oportunidade para a igreja católica ficar mais rica ainda. Não sei se vocês perceberam, mas quando uma igreja católica constrói uma igreja ou uma catedral, é muito dinheiro. De onde vem todo esse dinheiro? Eles estão reformando uma matriz aqui. Quem viu a catedral que estão fazendo lá em Ji-Paraná? Grandona.
Mas tudo que você faz no sistema católico é para ajudar você a ir para o céu. Boas obras. Então, quanto mais você der, melhor é para você futuramente. Então dá dinheiro, dá mais dinheiro. Antigamente, indulgências, né? Mas essa coisa até aqui, com essas missas votivas, os sacerdotes católicos, próxima coisa, essa prática foi odiada pelos reformadores, claro. E Lutero disse: eu considero a pregação e a venda da missa como sacrifício ou boa obra a maior de todas as abominações. Ok, agora nós vamos comparar as crenças de Zwinglio e Lutero na questão da ceia do Senhor. Os dois rejeitaram muitas coisas feitas pela Igreja Católica, porque eles eram protestantes, só que essa mesma coisa, essa própria ceia vai ser a coisa que divide esses dois protestantes. Página 48. Zwinglio, como Lutero, desejava retornar a ceia para o povo ao invés de ser algo dos sacerdotes, devolvendo ao povo o cálice e colocando o culto na língua do povo, que na época e na região era alemão. Então, não, essa ideia de ser só dos líderes, não, é para todo mundo, os dois queriam isso. Zwinglio, como Lutero também, queria voltar a ter leituras bíblicas na hora da ceia, estando na língua do povo. O que tinha acontecido é que a Igreja Católica elevava tanto a ceia, as coisas que eram símbolos para ser um corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que o povo cometia idolatria, adorava essas coisas. Então, a pregação na hora da ceia diminuiu, sumiu, porque para de falar, olha que a gente tem algo. E vocês notam isso até hoje na Igreja Católica. Se alguém observar algo, uma luz aqui, parece Maria, e todo mundo, algo de Deus, algo divino, né? Esse tipo de coisa. Porque a Igreja Católica criou essa ideia de ver Jesus, ver Deus, ver Maria e outros santos em coisas que aparecem, em coisas físicas. Zwinglio e Lutero falam, não, isso está errado, vamos voltar a pregar na hora da ceia e pregar na língua do povo. Também Zwinglio, e como Lutero, rejeitou o ensino que a ceia fosse um sacrifício. Então os dois rejeitaram esse ponto que era um sacrifício. Só que Lutero ainda vai incluir algo e nós vamos lidar com isso agora. Zwinglio, como Lutero, rejeitou transubstanciação. E eu digo para os dois, obrigado e amém. Transubstanciação é errada. Jesus não está na sua boca quando você está tomando os elementos da ceia do Senhor. Lutero, porém, ainda acreditava que o corpo de Cristo estava espiritualmente no pão, um ensino chamado consubstanciação. E ele disse que Jesus estava em cima, embaixo, dentro, ao lado. Ele usou várias palavras assim para dizer que ainda que a substância não mude, Jesus ainda está na sua boca na hora de consumir os elementos. Em outras palavras, traços da Igreja Católica se manifestavam ainda nesse homem que protestava a Igreja Católica. E para ele via algo espiritual. Bom, onde ele pegou essa ideia na Bíblia? Nós vamos analisar isso. Eu já enfatizei um pouco. Mas vamos continuar aqui. Número 2 aqui. No início, o Zwinglio não percebia grandes diferenças entre ele e Lutero nesse ponto. Ou seja, no começo estava tudo ok. Só que a consubstanciação de Lutero é o que levou Zwinglio a acreditar que Lutero estivesse voltando para o catolicismo. Lutero, porém, acreditou que Zwinglio fizesse parte dos que queriam formar seitas. Lembra,
Lutero queria reformar a Igreja Católica e ele surgiu a ter mais, o poder surgiu nele, a autoridade, ele tinha mais poder e autoridade e ele queria manter uma certa ordem e união. E quando Zwinglio falou, não, Lutero, você está errando ainda na ceia, falando que Jesus está dentro dos elementos, Lutero não gostou disso. Ele falou, não, você está criando seitas, Zwinglio, está errado isso. E a briga ficou muito feia entre esses dois protestantes. E Lutero disse, Zwinglio é 7 vezes mais perigoso agora do que quando era papista. Papista é alguém que apoiava o Papa. Ele disse aqui, Zwinglio é 7 vezes mais perigoso agora do que quando era papista. Eu publicamente mantenho perante Deus e o mundo inteiro que eu nem hoje, nem no futuro serei conectado com a doutrina de Zwinglio. Um debate foi realizado depois disso, porque politicamente ficaria bom os dois homens terem união, comunhão, podendo concordar e andar juntos para realizar certas coisas políticas. Mas infelizmente para eles não aconteceu. Isso em 1529. Então, como Lutero falou, eu não vou ter contato com esse cara, ele realmente ficou sério nessa coisa, mas Zwinglio não tinha a mesma atitude, ele era diferente. E ele chorou e disse, não existe outro povo na terra com quem eu gostaria de estar do que os de Wittenberg. E quando ele disse isso, ele está falando sobre o lugar de Lutero, então os luteranos. Agora, vamos entender um pouco mais sobre a situação de Lutero e a doutrina dele nessa área. Ele disse aqui, olha aqui, falando da ceia, porque essa comida não deve ser manipulada com maior reverência e, olha a palavra aqui, adorada. Então, olha aqui, não um católico, mas um protestante. Protestante disse, devemos adorar o pão e o suco na ceia. Ele usou essa palavra. É uma loucura. Nós não estamos adorando esses elementos, estamos simbolizando Jesus. Nós adoramos Ele e usamos essas coisas como símbolos. Zwinglio, ele não gostou disso, ele percebeu que a crença de Lutero era idolatria e que estava ligando a ceia com a salvação do comungante. Uma vez Lutero derramou o vinho do cálice, sem querer, após a consagração. Imediatamente ele ficou de joelhos e lambeu o vinho para não pisar nele. Vocês estão entendendo o que ele fez? Ele tinha o cálice, já ficou consagrado. Eu não quero desonrar ou profanar, então ele ficou de joelho e colocou a língua dele no piso e o vinho do chão por causa disso. Porque ele tinha essa crença dentro dele que é consagrado, não pode. Mas novamente, claro, nós não queremos blasfemar dessas coisas, desses elementos, mas são símbolos só. E se cair, sim, nós não queremos fazer uma bagunça, mas não é nada espiritual. O pão não é nada espiritual, o suco não é nada espiritual, é simplesmente algo que representa o que é real. A diferença entre Lutero e Zwinglio era uma questão hermenêutica, ou princípio de interpretação. Lutero enfatizava a palavra de uma forma literal em 1 Coríntios 11, 24, que eu já mostrei para vocês. Zwinglio, a palavra espírito, em João 6, 63, para dizer que nem tudo o que está escrito opera por linguagem literal. Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias no livro de João e notar isso aqui, essa passagem. Até Lutero usou, só que ele não usou o versículo que Zwinglio usou. Então, Jesus fala algo pesado aqui. Antes de ser crucificado, ele falou isso, então fica mais esquisito ainda nas mentes dos ouvintes. Mas aqui
em João 6, imagina você está seguindo Jesus, não morreu ainda, você só está aprendendo algumas coisas sobre o reino, porque Jesus pregava o evangelho do reino, e Jesus diz para vocês o seguinte, João 6,53. Vamos para o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Imagina ouvindo isso pela primeira vez, você seguindo Jesus, você é um discípulo, você gosta dele, gosta da pregação dele, gosta de ver os milagres, e daí ele diz que você tem que comer a carne dele e beber o sangue dele. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Em versículo 66 diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eles, não aguento isso não. Eles, isso é esquisito. Olha, eu gostei de Jesus, ele é um bom rabi, ele prega bem, mas agora, que é isso? Que loucura! Agora vamos voltar para o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Jesus não tinha problema nenhum em escandalizar as pessoas. Versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E agora o versículo chave para Zwinglio, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Em outras palavras, nós precisamos ouvir Jesus de uma forma espiritual. Peraí, ele está dizendo algo aqui com isso. Ele não está dizendo: se eu quero vida eterna, eu preciso ir para o braço dele e morder o braço dele. Ele não está dizendo isso. Qual é o significado? O que ele quer dizer? E futuramente os discípulos vão descobrir, porque ele morreu na cruz como o Cordeiro de Deus, cujo corpo partido foi o sacrifício suficiente para a nossa salvação. E quando você crê em Jesus, é como se você estivesse recebendo esse sacrifício, você, sacerdote, oferecendo no altar do tabernáculo ou do templo, e você come do cordeiro a carne. Essa é a ideia. Você aceita o sacrifício como substituto. Então, Zwinglio, ele apontou o dedo dele nessa palavra espírito, aqui em versículo 63, e falou para Lutero: olha, é espírito. Espírito. Jesus não está dizendo que quando você come o pão e bebe o cálice, que você está realmente com Jesus na sua boca. Não faz sentido, não é isso. E Lutero não concordava com ele, eles brigavam sobre isso. Afinal de contas, os elementos da ceia eram simbólicos para Zwinglio, mas literais para Lutero. Daí, separação. A primeira vez que Zurique, a cidade de Zwinglio, celebrou a ceia do jeito que Zwinglio interpretava a Bíblia, era no dia 13 de abril de 1525. Então lembra, a Reforma Protestante começou em 1517. Então uns menos que 8 anos depois, Zwinglio conseguiu
influenciar a cidade dele para tomar a ceia da forma simbólica, como nós fazemos nas igrejas batistas. A última coisa aqui, número 11, Ulrico Zwinglio morreu numa batalha com 47 anos de idade, algo que eu já enfatizei para vocês. É uma coisa triste ver que ele morreu com tão poucos anos de idade, ou tantos anos, só 47, muito novo, 47 anos de idade, mas um homem muito influente, não muito bem entendido. Muitas pessoas pulam ele. Eu acho que tem a ver com certas ideias dele que não são como as ideias de Lutero, mas um homem muito importante. Eu queria enfatizar ele para vocês. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos ver João Calvino. João Calvino, ele é o teólogo dos protestantes, muito influente até hoje, não somente na teologia, mas na economia, em coisas políticas, um homem realmente de influência mesmo. Vamos ver o que nós vamos aprender semana que vem.